Então, lamentavelmente, né, existe uma pandemia no mundo ocasionada por um vírus chamado SARS-CoV-2, né, que está dizimando muitas pessoas, muitos países com muito sofrimento, onde tem muitas mortes, né, e muitas consequências, tanto sociais quanto econômicas e especialmente na área da saúde. Esse é um vírus que nos pegou de surpresa, né, em que nós nunca tínhamos nos deparado com uma situação em que acometesse todos os sistemas, como o Covid tem a sua característica. A infecção por Covid, ela gera uma inflamação generalizada no corpo e essa inflamação acaba afetando vasos sanguíneos também. O que se vê é um aumento da incidência de trombose arterial e trombose venosa. Essas tromboses venosas periféricas se manifestam principalmente com um inchaço de uma das pernas, uma assimetria entre o volume de uma perna e outra. A chamada síndrome pós-Covid no segmento vascular, ela é extremamente comum e ela se manifesta como um cansaço, uma sensação de cansaço, fadiga no corpo inteiro, mas que muitas vezes se concentra nos membros inferiores. E o paciente sente que a perna dele é diferente do que ela era antes do Covid. Existem relatos também de alterações neurológicas, queda de cabelo, alterações de falta de ar também, o paciente ele perde condicionamento físico. Então todas essas sequelas elas vêm com o Covid em maior ou em menor grau. Ele inicia, digamos assim, as suas preocupações maiores no sistema respiratório e no pós-Covid a gente tem avaliado então, graças a isso, quadros de fadiga, cansaço, dificuldades de respirar adequadamente no pós, né? Mas a gente também tem acompanhado inúmeros sistemas comprometidos, tanto sistemas neurológicos, através de cefaleia, através de perdas da memória, quanto o sistema psiquiátrico, que a gente vê quadros depressivos e às vezes depressivos graves e que antes as pessoas não sentiam nenhum sintoma relacionado a isso. A gente tem também visto comprometimento gastrointestinal, com diarreia, com sintomas digestivos, com dificuldades também na deglutição. A gente tem acompanhado a perda de olfato e a perda do paladar e às vezes até com perdas auditivas associadas também, né? E perdas de visão também. A gente vê que as pessoas hoje às vezes tem que trocar a lente do óculos, né, no pós-Covid, que é uma queixa bastante frequente, assim. Sabemos que o coronavírus ataca a população em geral, mas mesmo assim nós temos que levar a nossa vida com qualidade para os próximos anos. A gente sabe que o coronavírus ele não veio para ficar um curto espaço de tempo. Isso faz com que as pessoas tenham que modificar um pouco personalidades, culturas para se cuidar e cuidar do próximo e assim fazer com que toda uma comunidade esteja bastante segura em relação ao contágio do coronavírus. Vários são os sintomas do início, quando a pessoa pega o coronavírus, entre febre e tosse seca, mas um dos sintomas específicos do coronavírus é a perda do olfato. A perda do cheiro é altamente importante. Algumas pessoas recuperam depois de passados 30 dias do coronavírus e as outras demoram mais lentamente essa recuperação. Do ponto de vista neurológico, junto com essa perda do olfato, a gente observa muito perda de rapidez, de velocidade dos movimentos, de atenção, que se traduz também na perda da memória. Por isso que nós temos vários serviços dentro mesmo da universidade, que são serviços de reabilitação pós-Covid, que além de reabilitar a parte pulmonar, cardíaca, muscular, que a pessoa tenha ganho de energia, a gente procura fazer a reabilitação também das condições psicológicas e da memória, ou seja, exercícios para a memória também é importante para essas pessoas poderem recuperar, voltar ao estágio normal da memória que tinham antes do Covid. Não é muito comum a perda da memória com o Covid, mas acontece em algumas pessoas e isso se acompanha bastante no consultório. Essa incidência vem aumentando
progressivamente. Não se sabe ainda ao certo se é o efeito direto do vírus nos neurônios ou se é uma consequência relacionada à mudança de comportamento, à mudança psicológica, ou seja, a saúde mental é importante. Se a nossa saúde mental não está adequada, se a gente tem algum grau maior de ansiedade ou depressão, isso afeta a função cerebral como um todo. E a memória é uma das principais funções do cérebro que a gente avalia. Nós temos também sequelas no coração importantes. Muitas pessoas ficam com arritmias, palpitações, né? Alterações de pressão arterial. Também em relação ao sistema nervoso, como eu já mencionei, não só a questão da cefaleia, mas às vezes a sensação de formigamentos no corpo, a perda de memória é uma queixa extremamente comum, né? No cérebro também o desânimo, como nós já tínhamos conversado, alterações do sono, também a questão da dificuldade de prestar atenção, a dificuldade de desenvolver as atividades normalmente, né? Com essa perda de memória muitas vezes atrapalha bastante, né? Também nos músculos a pessoa tem uma diminuição importante do tônus, da atividade muscular, a fraqueza, a atrofia, né? Em função de todos os comprometimentos do tratamento do vírus também e do tempo de tratamento para muitas pessoas, né? Acomete também os rins, né? Acomete o sistema digestivo, que nós já conversamos, né? Tanto a relação com o intestino, com diarreia, quanto a relação de deglutição, também a parte motora, e nos vasos sanguíneos, também fenômenos tromboembólicos, que são muito comuns na Covid, como sequela também, e como a própria doença, no momento da doença, né? E as suas sequelas também. E perda de paladar, perda de olfato, dificuldade visual e etc., né? É importante que os pacientes que tenham passado por coronavírus procurem os médicos especialistas para ver se tem alguma suspeita de trombose venosa profunda, alguma suspeita de urticárias na pele, suspeitas de lesão pulmonar que possa ter deixado alguma cicatriz no pulmão. Existe até alterações cardiológicas que o Covid tem deixado como sequela, e essas sequelas a gente ainda não sabe por quanto tempo podem perdurar. A gente não sabe exatamente o tempo dessas sequelas, né? Para alguns a sequela varia de 2 meses a 3 meses, outros para 6 meses, mas além disso, para anos, digamos assim, a gente ainda não tem esse acompanhamento, esse segmento. Então nós não sabemos exatamente quanto tempo essas sequelas podem conviver, digamos, com as pessoas, né? Ou se isso é uma coisa que vai ficar ou não. O que a gente percebe é que muitos pacientes, mesmo não ficando internado em hospital e passando por Covid leve, às vezes passam por experiência de síndrome pós-Covid depois. O principal tempo de manifestação de uma trombose venosa pós a infecção por coronavírus, por exemplo, ela varia de 6 semanas até 3 meses. Então, 3 meses depois de uma infecção de coronavírus, a pessoa ainda tem que ficar atenta. Os serviços de saúde estão se organizando para cuidar desses pacientes. E mesmo não, a pessoa teve Covid e não sentiu nada, pode ter sequela? Pode. E aí, Oi, tudo bom? Que tipo de sequela? Pode ter depressão, pode ter cefaleia, pode ter quadros assim, os mais variados possíveis, né? Especialmente neuropsiquiátricos. Então, assim, a pessoa tem essas coisas e ela não sabe aonde ir, entende? Então, ela saber que tem um ambulatório pós-Covid, que tem um lugar onde ela possa procurar atendimento, isso é importante. Agora, todos os hospitais têm. É importante que a pessoa, uma vez que tenha passado pelo coronavírus, que ela volte novamente a ter uma qualidade de vida adequada e uma qualidade física também adequada. Então, o que a gente pede para que essas pessoas continuem sempre fazendo reabilitação. Reabilitação cardíaca, reabilitação pulmonar, reabilitação mental, tá? A parte
pode ser com psicólogo, pode ser exercícios para recuperação de memória, mas tem que se manter ativa, porque a gente observa que os pacientes que têm coronavírus na sua forma mais intermediária, eles apresentam por 2 a 3 meses condições de fraqueza, cansaço, dificuldade respiratória, e isso tem que ser revertido rapidamente. E se pode fazer através de reabilitação. A parte de reabilitação que se faz são reabilitações programadas, semanais, com instrumentos que medem o quanto o paciente vem melhorando, ou seja, tem vários exames que a gente mede a capacidade pulmonar, cardíaca, muscular, e aí a gente avalia a quantidade de fisioterapias, de reabilitação com musculação, ou mesmo na piscina, em ginástica, natação, e isso é feito de acordo especificamente com cada um. Os pacientes têm que ser vistos como uma unidade, então essa avaliação tem que ser personalizada, porque cada pessoa tem a sua comorbidade, a sua capacidade de reserva metabólica, que tem que ser levado em conta. Então, uma das dicas extremamente importantes para quem já passou o Covid e permanece com sintomas de cansaço, de fraqueza e etc., se recupere o mais breve possível. Isso protege essa pessoa para, quem sabe, uma segunda incidência do Covid nessa mesma pessoa. Porque a gente está observando, as pessoas tiveram o Covid e depois de 2, 3 meses tem de novo a infecção pelo coronavírus. E essa pessoa, nesse período, ela tem que se reabilitar para que a segunda infecção não seja mais grave do que a primeira, justamente por ter o corpo debilitado. Então nós vamos entrar pelo fundo. Oi, tudo bom? Então aqui é a nossa área de supervisão, né? Os pacientes são atendidos nos ambulatórios e a gente... Vamos passar aqui, eu vou te mostrar uma sala de atendimento, tá? Faz a avaliação desse paciente. A gente atende os pacientes no ambulatório, né? É um consultório comum, como qualquer outro, no hospital de clínicas, né? Aqui nós temos tem um protocolo de segmento, né, onde nós avaliamos o paciente sobre todos os sistemas, a inserção dele no trabalho, o conforto dele em casa, como é que ele se sente, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, a gente delimita, né, as capacidades dele. E a partir daí nós temos 15 especialidades interagindo conosco, tá? No ambulatório pós-Covid, então nós temos assim outros associados, né? Nós somos um ambulatório de doenças do trabalho e aqui nós fizemos uma primeira avaliação desse paciente. O que a gente consegue resolver, a gente tenta resolver sozinho, e o que a gente não consegue, a gente tem então as outras parcerias, digamos assim, né? Então nós temos a pneumologia, a neurologia, psiquiatria, fisiatria, fonoaudiologia, a nutrição, a fisioterapia, nós temos a psiquiatria, nós temos a gastroenterologia, nós temos a cardiologia. Nós temos que imaginar que a vida da pessoa está num tripé. É a saúde do corpo, a saúde física, é a saúde da mente, que é a saúde mental, e a nossa saúde financeira. A gente precisa desse tripé estar em equilíbrio para a gente ter uma qualidade de vida adequada. A saúde física, ninguém discorda que o nosso maior bem é a vida e nós temos que ter uma vida com qualidade. A saúde mental, extremamente importante, porque nos dá motivação para a gente reconstruir. Nesses momentos de pandemia, nós temos que visualizar positivamente oportunidades e saber reconstruir a nossa vida para a gente ter uma visão positiva do futuro, que venha uma crença positiva de que tudo vai dar certo. E a saúde financeira, ela é fundamental para a gente manter uma vida digna, com condições de ter comida, alimentação, educação e etc. Esse tripé é importante
A falta de um desses 3 elementos faz com que ocorra um desequilíbrio que a longo prazo afeta atitude, comportamento, qualidade de vida, saúde mental, que se traduz muitas vezes por isolamento. E quando a gente fala em isolamento, a gente pede isolamento físico, não o isolamento social. Isolamento físico é distância, a gente quer proximidade social. As pessoas foram feitas para viverem em sociedade, para serem coletivas, e isso é extremamente importante. A falta desse conjunto pode levar a efeitos que a gente não consegue mensurar nesse momento, de perda de condições de vida, de memória, pode levar a acentuações de envelhecimento mais rápido pela depressão, pela ansiedade. Isso gera um distúrbio na pessoa de qualidade de vida muito grande. A gente espera que depois disso tudo fique o pensamento de quanto a vida é frágil e o quanto a gente tem batalhado por ela nesse ano e meio já, o quanto de incerteza a gente tem daqui para frente e o quanto a gente tem que valorizar as relações interpessoais. As pessoas que não tiveram perdas diretas de família, o que mais se sofreu foi a ausência e a distância necessária que teve que se estabelecer entre alguns familiares. Então isso não foi muito fácil e talvez esse seja a maior coisa que essa pandemia nos ensine, assim, a necessidade que a gente precisa ser compreensivo, precisa ser empático, se colocar na posição do outro e querer um ajudar o outro para que as coisas melhorem coletivamente. O tratamento do paciente com o coronavírus é um tratamento globalizado. Nós temos que cuidar da saúde mental da pessoa, por isso que a gente faz muitas atividades de telepsicologia, de telemedicina, para dar o suporte para esse paciente que está em casa e que ele se mantenha em segurança. O segundo tratamento são tratamento com medicações. Existem medicações que todos nós já ouvimos falar, a hidroxicloroquina, ivermectina, que a gente observa resultados e eficácias contraditórias dependendo de grupos de pessoas que estão utilizando. E isso fica muito a critério do médico que avaliou a literatura, que vai prescrever ou não, de acordo com as condições clínicas e comorbidades de cada paciente. O que a gente sabe de medicações que devem ser administradas é o paciente com coronavírus, que tem concomitantemente uma infecção oportunística bacteriana, esse paciente tem que receber antibiótico. Isso não existe dúvida. O paciente que está numa forma intermediária, em que está hospitalizado já com acometimento inflamatório do pulmão, é indicado o uso do corticoide. E sempre que necessário, o suporte de oxigênio para manter uma boa oxigenação cerebral e um bom suporte de vida. A literatura médica ela tem muita dúvida e muitos trabalhos a favor e contra o tratamento preventivo. O que a gente sabe é que o controle das doenças, das comorbidades dos pacientes, e aí sim com um tratamento mais agressivo das doenças que podem piorar a evolução do Covid, faz o Covid não piorar nessa velocidade. Agora, se o paciente não tem essas comorbidades, muitas vezes a gente falha de evidência científica disso daí. Então é muito difícil falar de tratamento preventivo, tratamento precoce, fora de uma politização e de uma polarização que se criou dentro do Brasil. A gente sabe sim que o paciente deve ser assistido de uma maneira rigorosa, com acompanhamento médico, deve tratar de maneira agressiva as comorbidades e deve fazer prevenção de tudo o que pode acontecer e todas as complicações que podem cercar uma infecção aguda por coronavírus. Medicamentos em excesso ou tomados inadvertidamente, em doses inadequadas, eles sem dúvida podem trazer dano. Especialmente danos relacionados ao fígado, inclusive, porque o fígado metaboliza 95% dos compostos químicos. Então, certamente, se eu tenho uma pessoa que já tem uma predisposição, alguma sensibilidade no fígado, ou já tem uma doença hepática prévia, e vai tomar algum medicamento que não está administrado adequadamente em relação à sua dose, em relação à sua prescrição,
certamente vai ter um dano importante, né? Pode ser uma hepatite medicamentosa leve até uma hepatite fulminante e muitas vezes até indicação de transplante. Essa época de incerteza realmente gera muita instabilidade emocional e a gente vê isso se refletir dentro do hospital também. Tanto os funcionários que saem de casa para ir trabalhar com esses pacientes, quanto os pacientes que ficam isolados lá longe da família, só com contato telefônico com os médicos e muitas vezes tu não tem mais, tu não conseguiu dizer o último adeus para o familiar. Então esse afastamento precoce é muito ruim, assim, é muito ruim de presenciar. Por isso que a gente sempre insiste na tecla, a gente não pode ficar doente. A evolução para a internação hospitalar da doença, ela é uma roleta russa que ninguém merece passar. Olha, eu acho imprescindível que a população brasileira e mundial tenha vacinas contra o Covid o mais rapidamente possível e o máximo possível em todos os países, né? Eu adoraria que o Brasil já tivesse com 50%, 60% e até 70% da população vacinada, que assim certamente a gente diminuiria muito o número de internações e especialmente o número de mortes. Nós estamos tendo assim uma média de 2.000 mortes no Brasil agora, né? E a gente ainda tem a possibilidade da terceira onda. Então, se nós estivéssemos vacinados, certamente a gente estaria muito protegido em relação a isso. Bom, nós temos que ter um pensamento positivo, uma crença de que o futuro vai ser melhor. A gente está vindo agora as vacinas, as pessoas, a comunidade está se vacinando. Se observa já uma diminuição da incidência do Covid na sua forma mais grave em alguns pacientes já que foram vacinados previamente. Então as vacinas, sim, vieram para nos ajudar. Existem vários tipos de vacina, cada uma tem seus efeitos positivos, tem algumas reações a mais, mas de uma maneira geral, os estudos laboratoriais dessas vacinas mostram que elas vieram para ajudar. Então, a recomendação é sim que as pessoas se vacinem, mas a vacina não é 100% segura de que nada mais vai acontecer com essa pessoa. Ou seja, o senso de segurança continua com os cuidados individuais de cada um em relação ao distanciamento físico, ao uso de máscara, a evitar o contato direto com as pessoas para que consiga seguir numa vida quase e próxima ao normal. Se fala muito de vacinação e principalmente da AstraZeneca, porque alguns trabalhos relacionaram o aumento de incidência de trombose venosa profunda com a vacina da AstraZeneca. Esses trabalhos são reais, eles realmente, uma parte da população ela gerou mais trombose venosa profunda, mas os efeitos colaterais que a AstraZeneca gera não estão relacionados com a incidência de trombose venosa profunda. Então a nossa recomendação é que o paciente faça a vacinação e faça as 2 doses da vacinação. Só uma dose da vacina não gera a proteção necessária que o indivíduo necessita. Não é justificado de maneira nenhuma que o paciente deixe de tomar a vacina por medo de trombose, porque qualquer infecção aguda que ele tenha por coronavírus coloca ele num risco muito maior de fazer um evento tromboembólico. Então, assim, a gente vê os Estados Unidos, vê países como Israel e outros que a vacina atingiu mais de 70% da população e como isso beneficiou a questão de saúde, o lado emocional, a questão econômica, né? Como é bom voltar à normalidade.